De cavalo a unicórnio, o mundo das startups. O podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, o nosso convidado de hoje é o Carlos Rebelo. O Carlos é o presidente da Junitec, a júnior empresa do Instituto Superior Técnico sobre Empreendedorismo Jovem. Olá Carlos, bem-vindo! Olá, muito obrigado pelo convite. Olha Carlos, nós hoje vamos falar sobre o teu percurso e sobre como chegaste à Junitec. Mas neste momento estás no mestrado de Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico. Como é que isso aconteceu? Portanto, como é que estás num mestrado tão específico e de engenharia e de repente estás ao mesmo tempo e és o presidente da Junitec? Ok, claro. Então, para dar aqui um bocadinho de contexto, o que é a Genitec? Eu acho que depois de explicar mais a fundo o que é a Genitec, isto vai fazer mais sentido. A Genitec, como foi dito, é a junior empresa do técnico. E no fundo, como é que isto funciona? Nós atuamos como uma empresa normal, só que temos uma particularidade, é que todos os nossos colaboradores são estudantes universitários, neste caso, estudantes do técnico. No meu caso, eu neste momento estou no meu último ano de Engenharia Aeroespacial, no quinto ano, mas eu entrei para a Genitec no meu segundo ano, licenciatura, a meio do meu segundo ano. Na altura, eu senti algo que é bastante comum nos estudantes e hoje em dia ainda mais, que é eu queria fazer algo para além do curso, queria fazer algo mais, queria desenvolver outras competências. No meu caso, o que me motivou era mesmo, eu queria experimentar gerir equipas e gerir pessoas e gerir projetos. E encontrei na Genitec um espaço que eu senti que podia evoluir neste e noutros aspectos e portanto na altura candidatei-me e pronto, e desde aí então já fiz várias coisas, já estive em vários projetos e este ano pronto, tenho aqui este desafio de ser presidente da Genitec. Olha, estavas aí a dizer uma coisa e fiquei com uma curiosidade. Quando tu dizes que todos os colaboradores da Junitec são estudantes, o que é que significa ser colaborador? Portanto, eles trabalham para a Junitec, recebem um salário. Como é que funciona? Sim. Portanto, nós não recebemos salários, nós nem na Genitec nem noutras junior empresas os membros recebem salário, mas nós funcionamos como uma empresa na medida em que temos uma área de atuação principal. Portanto, aquilo que nós fazemos é consultoria tecnológica, esse é o nosso core business. E, portanto, nós desenvolvemos produtos tecnológicos para várias empresas, para vários clientes, para várias entidades. E para além disto, nós temos também outras atividades muito ligadas à inovação e ao empreendedorismo. Nós, por exemplo, nós lançamos startups do zero dentro da Genitec. E também organizamos o TechStorm, que é a maior competição tecnológica a nível nacional. E, portanto, os nossos colaboradores, os nossos membros, o que fazem? Podem estar inseridos em várias áreas. Consultoria é a maior, mas depois podem estar noutras. Eu, por exemplo, quando entrei para o Departamento de Recursos Humanos, também temos um Departamento de Marketing, Departamento de Inovação, onde lançamos as startups. Portanto, os membros estão alocados a uma destas áreas e, pronto, e depois desenvolvem projetos diferentes. Mas conta-me mais sobre isso, ou seja, vocês foram criados em 1990 e quando se é colaborador, consegue-nos dar assim um rundown de um dia de um colaborador da Junitec? Vamos assumir de quando tu entraste, por exemplo. Ou agora, o que tu achas mais interessante. Sim, é bastante diferente, mas eu posso dar aqui um exemplo. Portanto, nós, como eu disse, nós temos várias áreas dentro da Genitec, vários departamentos, e portanto o dia a dia de uma pessoa muda muito. E é isso que também torna a Genitec interessante, é que se fosse uma empresa como outras, ou uma entidade como outras, em que o trabalho acabasse por ser monótono ou algo do género, se calhar os nossos membros não teriam tanto interesse. O que torna a Genitec especial é mesmo nós temos oportunidades muito diferentes todos os dias. Eu posso dar aqui um rundown, por exemplo, alguém que esteja dentro de consultoria pode ser developer de um projeto para um cliente, pode ser também gestor de projeto. Alguém que esteja em marketing muito provavelmente vai estar mais na parte de criação de conteúdo e desenvolvimento da nossa marca, tanto para as redes sociais como para o site, entre outras coisas. Alguém que esteja no departamento de inovação. Como eu disse, dentro do departamento de inovação nós lançamos startups do zero, portanto, os membros que entram para este departamento entram em outubro, sensivelmente, e durante o mandato eles têm a oportunidade de ir desde o zero, ou seja, desde a ideação até ao go-to-market, dentro da Genitec. E, portanto, o trabalho deles é o trabalho mesmo do empreendedor de estar a lançar a sua startup do zero.
E a RH está muito relacionado com, por exemplo, a gerir eventos, como eu já disse, o TechStorm é o nosso maior evento, organizar team buildings internos também, acompanhar os nossos membros, planear a carreira deles dentro da Genitec. Portanto, o dia a dia das pessoas na Genitec depende muito do departamento onde elas estão, é muito diverso e isso também nos torna especial. Ok. E quando tu entraste na Junitec, qual foi a tua percepção? Já sabias que ia ser tão diversificado? Foste surpreendido? Como é que foi de repente integrares assim o mercado de trabalho enquanto ainda eras estudante, principalmente numa fase inicial? Eu devo dizer que fiquei surpreendido não com aquilo que se fazia dentro da Genitec, mas da a forma como se fazia. Porque, obviamente, como qualquer pessoa acho, quando pensa num grupo de estudantes, não pensa numa estrutura tão profissional como aquela que eu encontrei na Genitec. Eu acho que essa é a nossa maior vantagem, é que nós, de facto, trabalhamos de uma forma muito profissional, com padrões de qualidade muito altos. Já temos tido clientes muito grandes também, clientes como, por exemplo, a Thales, agora a Hitachi, que é uma Fortune 500, bancos como o BPI, o Banco de Portugal, AGAs também, ou seja, empresas mesmo muito grandes. Nós já temos trabalhado com elas exatamente porque temos esta estrutura tão profissional e, portanto, fica surpreendido nesse aspecto. Mas de facto é assim a nossa maior qualidade e é esta cultura que nós criamos é mesmo o melhor porque eu entrei e fiquei surpreendido com isto, mas adaptei-me e absorvi isto e agora o meu trabalho é passar isto para as pessoas que estão a entrar agora para que isto continue assim ao longo dos anos. Olha, e uma pessoa quando pensa em trabalhar, pensa em receber. E tu estavas a dizer que quem trabalha na Junitec não recebe. Mas os trabalhos são pagos, portanto as empresas pagam pelo vosso trabalho. E, portanto, essa é a nossa fonte de financiamento enquanto empresa, enquanto associação. Portanto, nós temos receita associada aos nossos projetos. Os nossos membros não recebem, mas nós temos, no fundo, duas fontes de despesa, por assim dizer, ou de investimento. A primeira é para todos os membros têm acesso a um plano formativo de 200 euros anuais, onde podem gastar em qualquer tipo de formação. Há muitas pessoas que gastam em formações legais com línguas ou formações mais técnicas, etc. Portanto, têm acesso a isso. E depois, a proposta de valor que nós temos para os membros é muito a oportunidade de integrar este tipo de projetos e este tipo de oportunidades. Não é só os projetos, é mesmo as oportunidades como um todo. É só pensar, por exemplo, eu neste momento estou num podcast por causa da Genitec e são este tipo de oportunidades que surgem quando se está dentro da Genitec. Para além disto, o contacto com os nossos clientes, que são se calhar possíveis futuros empregadores destes estudantes que estão nos projetos. O contacto com a alumni também é muito importante. Nós temos uma rede de alumni já muito grande. Nós já temos 35 anos, portanto já temos muitas pessoas em várias empresas, em vários sítios do mundo. Portanto, este contacto também é muito interessante. E, portanto, isto é a grande proposta de valor que nós temos. Nós temos outra modalidade de projeto também, que é ligeiramente diferente, mas são os projetos que nós chamamos de outsourcing. O que é que nós fazemos nestes projetos? O gestor de projeto é um membro da Genitec, mas os developers nós contratamos alunos do técnico, que não membros da Genitec, apenas para aquele projeto. E aí nós investimos em bolsas que lhes damos, associadas ao projeto, e isso pronto, também é uma fonte de despesa de investimento que nós fazemos e que advém da receita que temos dos projetos. Ok, muito interessante. Aliás, eu concordo que a oportunidade de poder trabalhar numa empresa logo de início, numa empresa que funciona como uma empresa, portanto, apesar de ser uma júnior empresa, é efetivamente uma empresa que trabalha com grandes nomes, com grandes marcas, é sem dúvida algo que potencia o futuro de toda a gente, não é? Mas vocês fazem aqui esta ligação entre a comunidade estudantil e o mundo empresarial. Mas só quem é mesmo estudante do técnico é que pode fazer parte da Junitec, correto? E, portanto, existem várias junior empresas como a Genitec espalhadas pelo país e até pela Europa. Em Portugal existem 25, cada uma na sua faculdade, e sim, para ser membro da Genitec é preciso ser estudante do técnico. Mas a verdade é que o nosso impacto não fica no técnico, ou seja, nós temos aqui duas vertentes. Obviamente que a experiência de ser membro da Genitec está apenas, é apenas para estudantes do técnico,
Mas nós depois, através de outras iniciativas que temos à escala nacional, conseguimos chegar a estudantes de todo o país. Nós, por exemplo, temos o TechStorm, que eu já falei, que é a maior competição tecnológica a nível nacional. Nós aí envolvemos centenas de estudantes e chegamos a centenas de estudantes de todo o país, de várias áreas, e damos-lhes a experiência de ser empreendedor. No fundo, levamos a experiência que temos na Unitec para todo o país. Temos outras iniciativas, como por exemplo o Apollo, que é o nosso programa de aceleração externo, onde apoiamos startups universitárias de todo o país. Pronto, aí também chegamos a empreendedores não só do técnico, mas de todo o país. E portanto temos aqui estas duas vertentes. Membros da Unitec, sim, são só do técnico, mas depois aquilo que fazemos é mesmo à escala nacional. Portanto, aqui alerta para os jovens do 12º ano que estão à procura de uma universidade, querem entrar na Unitec, têm mesmo que ir para o técnico. Fica aqui a publicidade assim da oferta. E agora, pensando aqui um bocadinho nesta parte dos empreendedores, como é que vocês formam os empreendedores da manhã? Certo, e isso é uma pergunta muito boa, porque de facto é a nossa missão, não é? O empreendedorismo está. Nós estamos ligados ao empreendedorismo desde a nossa fundação. Nós nascemos em 1990 e se calhar na altura ainda nem sabia, isso ainda não era bem um conceito, ou não era pelo menos um termo tão conhecido e já existia na Genitec. E a grande vantagem que nós oferecemos aos nossos estudantes, para além de todos os recursos que nós damos, como mentoria, como guidance, acesso aos nossos recursos, acesso aos nossos parceiros, alumni, como eu já falei, etc., a Genitec acaba por ser um espaço onde os estudantes podem errar, podem crescer, podem aprender, e isso no final do dia é o mais importante para um empreendedor, é a base de qualquer empreendedor, é o mesmo, é o errar rápido, o crescer ainda mais rápido, e portanto nós acabamos por ser aqui esta aceleradora de talento destes estudantes que integram a Genitec, têm aqui um espaço onde podem crescer e quando saem daqui saem num patamar muito mais alto do que aquele onde entraram e por isso acaba por ser a nossa missão. Olha, para quem nos está a ouvir, o Carlos disse uma coisa importantíssima que tem a ver com a parte do errar rápido. E quando estamos a falar de empreendedorismo, este é dos principais conselhos a toda a gente. Não errem, errem rápido. Porque vão saber rapidamente que o A, o B e o C não dá, vamos para o D. Porque se não errarem, sem querer até entraram no D, mas depois não vão saber porquê e mais para a frente vão se enganar e vai ser pior, porque já vão ter as coisas mais consolidadas. Portanto, Carlos, esse conselho eu acho que é muito importante. Agora, quando vem uma. Porque vocês disseram que também estavam aqui ligadas à parte de empreendedorismo, sim, mas vocês têm alguma ligação tipo às startups? Se houver um grupo de jovens que queira criar a sua startup, a Junitec consegue ajudar? Ok, nós temos aqui várias vertentes onde atuamos aí e depende muito do contexto. Ou seja, diria que temos três áreas onde ajudamos estudantes que queiram lançar a sua startup ou o seu projeto, pronto, consoante o que for. Se for estudante do técnico que tenha interesse em lançar a sua startup, ainda não sabe bem assim, muitas coisas sobre empreendedorismo, quer aprender mais, quer crescer, nós temos o nosso departamento de inovação, que eu já falei, portanto, o nosso hub de inovação, onde nós lançamos três startups do zero anualmente. Fazemos isto já há alguns anos. E aqui nós o que fazemos é recrutamos estudantes do técnico, como para os outros departamentos, e as pessoas que integram este departamento têm um programa de 9 meses, onde passam por um bootcamp inicial onde fazem ideação com o resto dos membros, escolhemos as melhores ideias e depois eles em conjunto, em equipas, começam o lançamento da sua startup. Portanto, isso é um tipo de perfil. Se houver estudantes não do técnico que já tenham a sua startup, mas estejam numa fase ainda inicial e queiram acelerá-la, queiram crescer rápido, nós temos o Apollo. E isto é um programa de aceleração externa que é diferente do nosso hub de inovação, porque isto é destinado a estudantes de todo o país que não membros da Genitec e que já tenham a sua startup, mas queiram uma guidance mais específica, seja, por exemplo, técnica, estratégica, pronto, o que seja. Nós aí, num programa de 15 semanas, damos-lhes acompanhamento e damos acesso aos nossos parceiros. Este ano, por exemplo, o Apollo, o nosso main sponsor é a Unicorn Factory Lisboa, nos dá acesso aqui a vários recursos. Por último, caso seja um estudante de fora do técnico que queira aprender mais sobre empreendedorismo, ainda não tenha bem essas bases e não tenha a sua startup e queira aprender um bocadinho
o que é isto? Nós temos o TechStorm. O TechStorm é uma hackathon, portanto, é um modelo um bocadinho diferente, não é propriamente um programa de aceleração. Aqui os estudantes têm 24 horas para desenvolver o seu protótipo, mas nós organizamos esta hackathon muito para além dessas 24 horas. Eles têm uma fase de ideação, onde lá está, têm que perceber que problemas é que existem, que soluções é que existem. Tem uma fase de mentoria de um mês com as nossas empresas parceiras, onde desenvolvem o seu produto, tanto do ponto de vista estratégico como do ponto de vista técnico, e depois têm as 24 horas para desenvolver. Portanto, é uma experiência mais concentrada, mas que dá as bases necessárias para, se eles depois quiserem, prosseguirem com esse ou com outros projetos. Portanto, temos aqui estas três vertentes que acho que resumem bem os vários perfis. Sim, sim, e isso é uma grande ajuda. Eu já participei numa espécie de hackathon, porque eu não sou tech, portanto não era fazer coding, mas era criar um negócio em, acho que eram 48 horas, se não me engano. A experiência é incrível. Uma pessoa entra lá, mesmo que seja com uma ideia semi-formada ou até com nenhuma, e sai de lá com algo já criado, com algo palpável, com quase uma venda, ou com um pitch, ou com um estudo de mercado. Qual tem sido o vosso feedback desses hackathons? O feedback que nós temos recebido tem sido muito bom e acho que a melhor prova, para além do feedback, é mesmo os números de participantes que nós temos todos os anos. Nós conseguimos sempre ter mais de 500, entre 500 e 600 inscrições anualmente, o que é muito bom e pronto, e mostra que, pelo menos nos últimos anos, tem corrido bem. E o feedback é muito bom, até porque, lá está, nós queremos levar isso muito para além das 24 horas de desenvolver o produto, porque isso, obviamente, que é uma experiência muito boa, uma experiência onde todos os participantes estão em conjunto, estão a desenvolver o seu produto, estão 24 horas todos juntos, etc. É uma experiência muito diferente, mas nós levamos-la muito para além disso, porque no período que antecede essas 24 horas, eles lá está, começam com um período de ideação onde têm guias de ideação que nós preparamos e recursos relativos a isso, onde aprendem a fazer ideação, aprendem a pensar o que é um problema importante, o que é uma boa solução, etc. Depois têm um mês de mentoria com os nossos sponsors, portanto, voltam a amadurecer muito mais a sua ideia, a trabalhá-la, a pensar do ponto de vista estratégico, como fazer o pitch, como fazer o business model, etc. Do ponto de vista técnico, o que é que vão precisar para desenvolver a sua ideia. E, portanto, no final do dia, o TechStorm não são só as 24 horas. Isso é uma experiência muito boa e acho que os participantes têm gostado muito, mas o que vem antes, as semanas e os meses que vêm antes, também são muito importantes e acrescentam muito valor e é um fator diferenciador para outras hackathons que existem. O que é melhor do que um iPhone novo? Um iPhone recondicionado da Swappy. Mais barato e como novo. Testado e certificado por técnicos especialistas, 24 meses de garantia e 14 dias para devolução gratuita. É comprar sem medo. Swappy.pt. Entrega rápida, confiança total. Isso é quase como quando falamos com alguém que tem uma empresa de sucesso e parece que não houve dificuldades no caminho, não é? Dizer, não, sim, quase são 24 horas e está tudo perfeito. Não, há um trabalho gigante por trás que não é visto, que não é demonstrado, mas que existe e que permita que cheguem a esse local. E já agora, por falar nisso, quais foram as vossas dificuldades para chegar aonde vocês estão hoje? Não acredito que tenha sido tudo um mar de rosas. Não, não foi, nem é. E é por isso que isto também é muito interessante e é uma experiência muito enriquecedora. Nós, nos últimos anos, tivemos um crescimento muito rápido, muito diversificado também, ou seja, não crescemos só na nossa área de atuação principal, de consultoria tecnológica. Não foi só aí, lá está, o TechStorm cresceu muito nos últimos anos, o nosso programa de inovação também cresceu muito, depois criámos o Apollo, etc. Portanto, tivemos aqui muitas áreas onde nós crescemos muito rápido ao mesmo tempo. E, portanto, nós tivemos que acompanhar este crescimento de uma forma inteligente e saber como é que nos havíamos de organizar internamente para conseguir dar resposta a tudo e conseguir que tudo crescesse não ao mesmo ritmo, mas ao máximo do seu potencial. E, portanto, nós conseguimos ao longo do tempo fazer isso e internamente reorganizar-nos. Foi um desafio muito grande e tivemos que teve que ser com um planeamento muito bem feito e teve que ser bem feito. E a acompanhar isto também tivemos algumas dificuldades a passar a nossa mensagem, mas ou seja, como temos muitas coisas a acontecer, às vezes é difícil passar exatamente a mensagem do que é que nós fazemos ou o que é que nós somos. E por isso nós tivemos que desenvolver planos de comunicação muito robustos, muito planeados, para exatamente nós conseguirmos passar a mensagem em cada momento do que é que nós somos.
porque com muitas atividades diferentes poderia ficar confuso ou pronto, poderia não se perceber exatamente aquilo que nós fazemos. E portanto tivemos de ter atenção a isso e foi uma dificuldade que tivemos, mas que felizmente estamos a conseguir dar respostas, estamos a conseguir trabalhar. Olha, e RH não é uma dificuldade que vocês costumam ter? Sim, é uma pergunta que surge muitas vezes, porque nós temos uma rotatividade muito alta, porque lá está, nós só estamos aqui enquanto somos estudantes e, portanto, acabamos por todos os anos, por exemplo, a nossa direção muda, pronto, e, portanto, e fazemos recrutamento duas vezes por ano letivo, portanto, obviamente que é uma parte-chave da nossa organização e poderia até ser visto um bocado como uma fraqueza ou um defeito o facto de nós trocarmos tanto todos os anos. Mas a verdade é que eu até acho que isto acaba por ser uma das nossas maiores qualidades, porque nos soubemos adaptar a isto. O que acontece hoje em dia é, eu, por exemplo, assumi a direção em junho do ano passado, vou terminar o meu mandato agora em junho também, e a verdade é que, como eu sei que só tenho um ano para fazer as coisas acontecer, eu acho que o efeito até é bastante positivo, ou seja, nós pomos o pé no acelerador desde o primeiro ao último dia e todas as pessoas que passam por aqui fazem isso, o que acaba por tornar isto uma das nossas maiores qualidades, porque sabemos que todas as pessoas que estão cá estão a dar o litro, estão a fazer acontecer e, portanto, poderia ser uma fraqueza, mas acho que como nos conseguimos adaptar até acaba por ser a nossa maior qualidade. Olha que visão interessante. Realmente, essa questão de terem um mandato, de terem um objetivo, bem, não sei se pode considerar um ano curto, mas um objetivo de um ano, e naquele ano terem que mostrar o que conseguem fazer, nem é o que valem, porque todos valemos imenso, mas pelo menos o que conseguem fazer durante um ano para melhorar a qualidade, os resultados e etc. E portanto as pessoas dão ao litro. Olha que visão mesmo muito interessante, por acaso. Gostei. Uma fraqueza tornada numa qualidade, sem dúvida. Agora já falamos aqui de como vocês foram criados, como é que vocês conseguem ajudar, das dificuldades e o sucesso. Consegues-nos contar alguns exemplos de sucesso? Sim, portanto, felizmente temos tido vários casos de sucesso, não só na nossa área principal de consultoria, onde já tivemos clientes, como eu já falei, muito grandes, clientes como o BPI, o Banco de Portugal, a Fundação Carlos Gulbenkian, a Hitachi, que adquiriu a Talos, portanto, agora é a Hitachi, a AGA, o CEIA também, um centro de desenvolvimento de produto do Porto. Já tivemos vários projetos, até distinguidos a nível nacional e a nível europeu. Por exemplo, nós com o CEIA desenvolvemos uma pulseira que basicamente facilita a triagem em urgências do hospital. E também já desenvolvemos em regime pro bono para uma psicóloga, um projeto que ganhou o ano passado o prémio de melhor de projeto com mais impacto a nível europeu no nosso movimento júnior, onde basicamente desenvolvemos uma plataforma para ajudar crianças com dificuldades cognitivas na parte de distinguir sons e fonética e etc. Portanto, nós temos um portfólio bastante diversificado e já temos tido, felizmente, vários clientes grandes e projetos grandes também. A nível do nosso Innovation Hub, portanto, das startups que nós lançamos, também já tivemos alguns casos de sucesso. Nasceu na Genitec a Clinks, que é uma startup que basicamente usa gamificação no ramo da fisioterapia. Também nasceu na Genitec a Trash for Goods, também usa gamificação, mas na área da reciclagem. E portanto, pronto, já tivemos várias startups aqui a sair, já tivemos um investimento combinado ao longo dos últimos anos de mais de 340 mil euros. Pronto. Portanto, já tivemos aqui um valor avultado e por isso, pronto, a juntar a isto o Techstorm, também já tenho tido muitas edições de sucesso. São estes assim os principais casos que tivemos. Portanto, há aqui um orgulho imenso do Carlos e eu adoro. E muito bem, é assim que deve ser, é vestir a camisola, não é? Olha, estavas aqui a falar de investimentos. Portanto, neste momento, vocês são os detentores do prémio Júnior Empresa Mais Promissora da Europa, de 2021. O que é que significa este prémio? Por acaso, desde 2021 nós já recebemos até mais prémios, entretanto, e até maiores, portanto, até aproveito e Diz-nos, faço aqui, conta. já faço aqui o update. Portanto, em 2021, de facto,
tivemos o prémio de mais promissor na Europa e é muito interessante ver, porque em 2021 eu ainda não estava na Genitec, entrei em 2022 e é muito bom ver o crescimento que tivemos desde aí. Portanto, nós fomos considerados a junior empresa mais promissora e desde 2022 até cá, até o presente, nós recebemos 4 vezes seguidas, aliás, a última foi há 2 semanas atrás, 4 vezes seguidas o prémio de melhor júnior empresa em Portugal. Portanto, neste momento somos os detentores disso, desde os últimos 4 anos. Também já recebemos várias vezes o prémio de Júnior Empresa Mais Inovadora em Portugal, mais socialmente responsável, e também já recebemos o prémio de Projeto do Ano. E em cima disto, este ano e há 2 anos atrás recebemos o prémio de melhor junior empresa da Europa. Portanto, este ano recebemos isso em março e também recebemos em 2023, portanto, o que faz com que nos últimos 3 anos tenhamos recebido 2 vezes este prémio. E isto distingue-nos dentro de centenas de junior empresas a nível europeu. E por isso foi muito bom ter tocado nesse tópico de termos sido mais promissor em 2021, porque de facto, se pensarmos que fomos a mais promissor em 2021 e em 2025, 2023 e 2025 fomos considerados a melhor na Europa, pronto, mostra mesmo o crescimento que nós fizemos nos últimos tempos. Mas como é que é demonstrado esse crescimento? O que é que eu quero dizer com isto? O que é que vos distingue a vocês, Unitec, das outras empresas júniores? Porquê é que foram vocês a ganhar o prémio? Este ano, em concreto, este prémio é sempre anual, não é? Portanto, analisa os resultados que nós temos tido anual. Obviamente que também tem em conta o crescimento dos anos antes, mas é sobretudo anual. E este ano em concreto nós tivemos resultados muito bons. Tivemos o melhor ano de sempre. Nós, a nível de volume de negócios, em 2024 faturámos mais de 200 mil euros enquanto empresa. Tivemos o maior TechStorm de sempre no Hub de Inovação, o nosso evento que marca o final do programa de inovação, que é o Unicorn Day, também teve a maior edição de sempre em 2024. Conseguimos ter projetos muito grandes, com clientes muito grandes e muito importantes na nossa indústria. Fomos também a primeira junior empresa na Europa a publicar um relatório ESG, o que também marca aqui um bocado o nosso compromisso com a sustentabilidade. Obviamente não é só por publicarmos o relatório ESG, mas é uma prova daquilo que nós fazemos e por isso estes fatores todos pronto, levaram a que nós conseguíssemos este ano ganhar este prémio. Nos orgulha muito, mas agora queremos fazer ainda mais para o ano voltarmos a ganhar com resultados ainda melhores. Mas por falar nisso, ou seja, queres fazer ainda melhor, o que é esperado de vocês como detentores deste título? Que peso acrescido é que tem? O peso acrescido acho que é o óbvio que é neste momento nós temos que pensar na Genitec como o exemplo para as outras junior empresas. Ou seja, qualquer junior empresa que ganhe o prémio de melhor GE passa a ser automaticamente um exemplo e passa a ter esse peso de ser um exemplo para as outras. Portanto, aquilo que é esperado de nós é isso. A todos os níveis nós conseguimos ser um exemplo para as outras e nós esforçamos ao máximo para conseguir fazer isto em condições. Para além disso, é obviamente ter projetos cada vez mais interessantes, com tecnologias mais interessantes e mais vanguardistas para clientes maiores. Conseguir que as nossas startups tenham ainda mais sucesso, que os nossos eventos corram ainda melhor, como foi, por exemplo, o TechStorm também aconteceu agora em final de março. Foi a maior edição de sempre e conseguimos ainda crescer mais o TechStorm. E isto em todas as áreas. E depois fazer algo que é o mais difícil, mas é aquilo que nós gostamos de fazer, que é inovar. Nós, aquilo que nos torna especiais é também o facto de nós sermos os primeiros a fazer várias coisas. Nós fomos os primeiros a lançar um relatório ESG, como eu falei, somos os primeiros e os únicos a ter um hub de inovação, como eu também já falei. Fomos os primeiros a lançar os tais projetos de outsourcing que eu falei a nível nacional e, portanto, nós temos este peso que não vem do prémio, mas vem da nossa identidade de continuarmos sempre a ser os primeiros. É muito difícil, porque é cada vez mais difícil ser o primeiro a fazer coisas novas, mas pronto, é um bocadinho isso que é esperado e é aquilo que nós queremos continuar a fazer. Muito bem. E onde é que vocês estão hoje? E como é que vem o vosso futuro? Portanto, hoje nós posso dizer que estamos como melhores juniores da Europa, que é um sítio muito bom para se estar, mas nós Portanto, o queremos ainda próximo mais lugar é o e mundo.
É, mas aquilo que nós queremos é exatamente isto de nós queremos dar aos nossos membros a melhor experiência possível. E a melhor experiência possível passa por ter projetos que impactam de forma concreta os clientes com quem trabalhamos, e usam tecnologias interessantes que se calhar os estudantes no seu dia a dia não teriam a oportunidade de usar e aqui na Genitec passam a ter e têm uma experiência muito enriquecedora. Portanto, isso é o que nós temos tentado fazer até agora e acho que temos conseguido. O roadmap para o próximo ano, para os anos futuros, é exatamente este: é continuar a ter clientes cada vez maiores e projetos com impacto dentro dessa empresa cada vez mais concreto e a usar as tecnologias mais fronteira, vanguardistas possíveis para dar aos membros uma experiência única e para que eles saiam da Genitec com o sentimento de, ok, investi um ano, 2 anos aqui, saí muito melhor do que entrei. Nós até tínhamos, eu quando entrei na Genitec, nós tínhamos dizíamos uma frase que era o que des à Genitec vais receber a dobrar e ao início eu nem, não percebia bem o conceito, ou seja, eu pensei, ok, se eu der X horas à Genitec vou ter um emprego ou vou ter um estágio por causa disto. Mas agora, em recap, pronto, os últimos 3 anos que já tive na Genitec, de facto é mesmo isto: é se dermos muito à causa e se nos empenharmos e se nos dedicarmos, vamos ter uma experiência que não teríamos em mais lado nenhum e vamos sair e vamos estar num patamar completamente diferente daquele em que entramos. E portanto, essa é a coisa principal que nós temos que manter. O resto vai aparecendo ao longo do caminho. Carlos, a verdade é que eu já vou em cerca de 60 episódios, portanto, já entrevistei dezenas de pessoas, incluindo investidores, pessoas com muito sucesso, e metes muitas no bolso na maneira como tu falas, como conheces o negócio, como motivas as pessoas, e portanto, parabéns. Nota-se Obrigado. claramente que há aqui uma estaleca e muito traquejo da própria Junitec e que vos permite voar e ter toda essa experiência. Portanto, os meus parabéns mesmo. E para terminar, Obrigado. com esta última parte em que demonstra o vosso traquejo, como é que, ou quais são, neste caso, os teus três principais conselhos para que uma pessoa cresça de estudante a empreendedor, digamos assim? Sim, existem vários conselhos que eu posso dar. Eu acho que o primeiro é algo que eu acho que é o denominador comum de qualquer pessoa que entrou na Genitec e qualquer pessoa que seja empreendedor, no fundo, que é um bocado o inconformismo. É o querer fazer algo novo. Ou seja, é o não querer cair na rotina de fazer sempre as mesmas coisas ou estar conformado, é mesmo o querer fazer diferente e o arriscar e o sair da zona de conforto, que é muito mais fácil de dizer do que fazer, não é? Porque nós acho que é humano e a natureza humana é mesmo a querer estar na sua zona de conforto. Portanto, eu diria que esse é assim, o primeiro conselho que eu dou, é o estimular isto. O segundo eu acho que é também que às vezes eu até sinto que é um bocado tabu, ou é um bocado, não é mal visto, mas é algo que não é muito falado, ou às vezes é visto como com algum, não sei, não é visto da melhor forma, que é a parte do networking, ir a eventos e conhecer pessoas. Às vezes isto é um bocadinho mal visto, é uma palavra, o networking às vezes é uma palavra que nós usamos às vezes sem significado, mas é muito importante conhecer pessoas, conhecer contextos diferentes, porque são essas as pessoas que nos vão ajudar a ser melhores, a crescer. Nunca sabemos se não estamos a falar com o nosso futuro co-founder ou com o nosso futuro colega de trabalho ou com o nosso futuro empregador. Eu até quando entrei na Genitec, a presidente da altura, um, disse uma frase que eu lembrei-me para sempre, que é: a vida é uma constante abordagem comercial, porque nós nunca sabemos com quem é que estamos a falar. Se estamos a falar com um futuro investidor, com um futuro parceiro, o que seja, e portanto temos de estar sempre prontos quando vamos a eventos, quando conhecemos pessoas, lembrarmos disto, porque nunca sabemos com quem é que estamos a falar. E depois, por último, eu acho que vai bater um bocadinho nisto, mas é mesmo a parte das pessoas que nos rodeiam. Portanto, nós acabamos por ser um bocadinho o resultado do contexto onde estamos, e acabamos por nos moldar ao contexto. Portanto, e aliás, os investidores até quando dos investidores com quem eu falo,
muitas das vezes eles mencionam mais o querer conhecer o founder, o querer conhecer a pessoa, o querer conhecer a equipa, do que propriamente o querer conhecer o produto. Obviamente que o produto é importante, mas o conhecer bons founders e conhecer boas equipas é o que eles querem mais. E eu acho que isso é chave e, portanto, um conselho é rodear-se das pessoas certas, estar num contexto que os ajude a crescer, porque no final do dia isso vai ser o mais importante e é isso que vai ser diferenciador. E é isso que nós estamos a tentar fazer na Genitec. Carlos, foi um prazer, adorei falar contigo. E se alguém quiser saber mais sobre a Junitec ou contratar-vos, onde é que vos pode encontrar? Pode nos encontrar em muitos sítios. Nós temos as nossas redes sociais, o Instagram, LinkedIn, etc. Também temos o nosso site, genitec.pt. E portanto podem mandar e-mail para também geral@genitec.pt, que também está no site, etc. Podem nos contactar por vários meios, que nós temos sempre muito interesse e adoramos sempre conhecer pessoas novas e conhecer novas empresas. Foi um prazer e até à próxima! Obrigado. Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!